Assim, eu vi aqui pela linha que tem uma... que ele ficou um ruído, mas muito baixo do ventilador. Vocês me desculpem. Fica com ruído e tá ótimo. Até a gente não bombar esse canal, conseguir colocar um ar-condicionado aqui, vai ter o barulho. Vai ter o barulho aí, porque mesmo não dá, cara. Vocês querem esse barulho assim no Não, canal? Just do it! Nossa, meio que já tá gravando, né? Já, claro que tá. Fazer você fazendo assim, ó. No chão, no chão, no chão. Respeita as minas. E aí, galera, tudo bem? Ai, meu Deus, é a primeira vez que eu tô apresentando. Tá bom, a gente tá aqui no Papo das Minas. Esse é o segundo Papo das Minas, Jimmy? Esse é mais um episódio do Papo das Minas, eu e aqui as meninas. E hoje a gente vai falar de preconceito, certo? Bora! E aí me passaram aqui uma definição de dicionário, que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber. Vamos lá. Preconceito, segundo o dicionário, sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Olha que bonito! Assim. Então, preconceito, ideias pré-concebidas. A gente vê preconceito, a gente fica focado sempre nas mesmas coisas, só que não, né? Você tem vários tipos de preconceito, diversos tipos de preconceito. Às vezes um preconceito que eu já passei, que vocês vão falar assim, caraca, já passou preconceito por causa disso. Enfim, é um mundo, né? Assim, então eu acho que cada um tem a sua experiência ou já aplicou, né? Já teve os seus próprios preconceitos com outras pessoas, outras coisas, outras situações. A gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa, já vou logo avisando. Eu definiria bem como uma intolerância. É, verdade, né? Você olhar pra uma coisa, achar que sabe tudo dela e nem estudou, nem sabe nada. E ele mostra essa ignorância dele de maneira vexatória. Então, eu tava falando que eu tenho dread. Eu não tive dread sempre, né? Eu tenho dread tem 4 anos. E aí, quando eu fiz os dreads, eu percebi que as pessoas me olhavam na rua com muito mais medo. Tudo bem, eu sou uma mulher negra, né? Quem tá vendo sabe, quem não tá vendo descobriu. Eu sou uma mulher negra, então sim, né? Eu já fui seguida em loja, todas essas coisas. Mas quando eu fiz o dread, as pessoas... Ficou muito mais nítido. As pessoas escondendo o celular, né? Pegando bolsa, ficou muito mais visível, né? Cara, dread, eu acho esse negócio Mas você acha que o cara é... Ah, sei lá, acho que eu vou roubar ele. Só que eu tenho dread, acho que sei lá que eu sou roubadinha. Ou que o meu cabelo é pedido, ou que eu vendo droga. Vendo droga é foda. Eu já pensei em misturar uns orégano, umas calêndulas e fazer um prensadinho de óleos, um prensadinho de ervas e começar a vender. Porque, gente, toda vez que eu tô num rolê, alguém me pergunta se eu conheço... Ei, conhece mulher não aqui? O quê? A primeira vez, né? A primeira vez, o quê? E o quê? Aqui. E o que que... Aí faz o gestinho do cigarro, de maconha. Eu falo, não, gente, não conheço, mas por que me perguntar? Maldito shopping do reggae! Mas aí eu percebi que é por causa dos dreads, porque antes deles ninguém me perguntava isso. Nossa, agora todo Deus. mundo acha que tem mais contatos. Cara, eu sofri um preconceito, assim, quando eu era criança, que me marcou bastante. Que era, eu tava inserida ali no meio, que as crianças tinham muito dinheiro e eu não tinha esse dinheiro todo, né? Famoso pobre. Famoso pobre, exato. O tema do vídeo de hoje é a famosa, saudosa e ai como faz falta consciência de classe. E, cara, eu sofri, assim, preconceito que acabou virando um bullying,
sabe? As pessoas não queriam me conhecer. Porque eu não tinha tal tênis, eu não tinha um Nike. Pela sua aparência. Eu nunca mesmo. tinha, exato, pela minha aparência. Então assim, quando você é criança, foda-se, é legal, você é bom papo. Não, pra entrar no grupo você tem que ter um Adidas, querida. Você não tem uma Adidas, esquisita. Nós vivemos numa sociedade, em comunidades. A escola em si é uma comunidade, o nosso bairro é uma comunidade, aqueles que frequentam centros religiosos, igrejas, templos, são comunidades. Tudo isso faz com que a gente faça parte de um sistema social. O que é um sistema social, então? Como as pessoas juntas constroem uma forma de se organizar para viver uma vida dentro de uma sociedade. E eu acho que isso é muito comum também, hoje ainda. Você olhar para uma pessoa e você falar assim, putz, meu... Pela vestimenta dela. Sei não, cara, pessoa esquisita, ó a roupa dela. Gente... Você falou isso, Bruno, eu lembrei que assim, eu sou corretora de imóveis. E tem caras que entra assim, ou vai conversar com você, ou você vai ver. O cara é super simples, o cara é trilhardário, ou o contrário, né? Tipo, o cara é trilhardário e não tem essa de roupa. Lembre-se, quando você estiver em perigo, ligue o foda-se. Pode não gostar de marca. Por que todo mundo é obrigado? Porque todo rico agora usa marca, então quando entra alguém lá no seu escritório, na sua loja, você já sabe se a pessoa é rica ou não, porque é ali, né? Mas... Playboy bom chinês australiano, fala bem, mora longe, não me chama de mano. você, por exemplo, Sim, de corretora. Eu tenho que estar super nesse tipo, senão eu não sou uma bem-sucedida, não sou uma corretora que conhece. Entendeu? Eu queria ir largar de calça jeans. Chinelo. Não tem esse negócio, mas eu tenho que ir, né? Bonitona para as pessoas terem a primeira impressão, tá? O pré-conceito de você. É a mesma coisa, olhar pra você e falar assim, poxa, ela vai me vender um baseado aí e tal. Não. Tô pensando em começar, galera. Ué, você não podia ser uma cantora de reggae, tipo? Ambiente de música é ambiente de droga. Reggae, também todo mundo acha que gosta de reggae. Odeio reggae. Vamos deixar aqui, ó. Galera, mas então por quê? Vamos tirar esse preconceito. Né? Eu odeio reggae. O Je ne parle pas bien é um poema de uma autora que chama Luz Ribeiro. Excuse-moi, pardon-me, je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais non plus, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subtendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Nos terreiros de Umbanda evocam liberdade e entidade com esse idioma que tentou nos prender. Cada sílaba separada me faz relembrar de como fomos e somos segregados. Nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Mais, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão. E eis que na beiras ressurgimos reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muito não compreendidas, salve a cada gíria. Je ne parle pas bien, temos funk e blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de Cole la Petit. Je ne parle pas bien. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien rien.
Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. Esse poema ele fala, então, sobre a negritude. Vocês viram que ele não fala nada sobre ser negro. Então, o simples fato da Luz Ribeiro ser uma poetisa negra faz com que o poema trate sobre a sua negritude. Mas, para quem tem conhecimento, para quem estuda história, para quem lê, para quem assiste os jornais, ela fala, então, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Eu tenho uma língua solta. Eu falo isso, não me deixa esquecer que tudo que eu falo eu aprendi de quem me colonizou. A história dos portugueses conquistando o Brasil, e a gente fala português, a gente não fala a origem de idiomas dos povos nativos, que são os indígenas. A gente não fala nenhum dialeto africano, exceto por palavras que vieram dos dialetos africanos e fazem parte hoje do nosso vocabulário. Da mesma forma que os americanos trouxeram pra gente o delivery, o fast food, tem palavras que têm resquícios das línguas africanas. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Quando eu aprendo a falar, quando eu aprendo que eu tenho um português correto a ser dito, isso me afasta da minha origem. Se eu sei falar um bom português, eu vou observar que o moço que me atende na padaria, que me atende no açougue, que às vezes o meu pai, a minha mãe, os meus avós, eles não falam um português tão bem dizido. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Ensinam, então, que o negro foi escravizado. As escolas têm conteúdos que são estudados e preparados para que vocês cresçam, conheçam a história, mas não conheçam as próprias histórias de vocês. Quer saber uma curiosidade? Alguns de vocês aí são de Oliveira, da Silva, de Souza. Esse de, da, ele é um resquício da língua que dizia que a família Souza era dono daquela pessoa. Então eu sou o João de Souza. O João é dos Souza, ele pertence, é um sobrenome que na construção da língua portuguesa significa que aquela pessoa é um descendente de uma pessoa escravizada. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Quando eu não falo um português bem falado, quando eu não falo um português, uma língua de uma forma culta, de uma forma retilínea, ou seja, reta, alinhada, isso significa então que eu tenho um passado que não teve direito ou acesso a uma educação que me fornecesse então o português bem falado. Mas que interesse eu tenho em falar as coisas corretamente? Nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Fingiram, então, que aboliram os povos negros, mas só afastaram, levaram para as margens. O círculo, o formato do círculo, ele tem uma linha. Essa linha chama perímetro. O perímetro, ele é longe do centro. Então, a gente tem um círculo e a gente tem um centro. O centro é onde tudo acontece. E o perímetro é da onde surge o termo periferia. As bordas, os cantos, nós estamos afastados do centro. Então, nos encostaram nas margens devido a uma falsa abolição. Colocaram a gente para o canto, dizendo que nós éramos livres. E nos transformou em borda, nos transformou em periferia. Cada sílaba separada me faz lembrar de como fomos e somos segregados. Quando a pessoa fala corretíssimo. Quando ela não fala, e aí, nós, parça? Ou, isso faz lembrar que a gente tá separado. Quando a gente fala de uma forma toda junta, os outros. Nonde, ni onde, na onde. Significa, então,
que cada sílaba que as pessoas falam corretamente, cada parte daquele português bem falado, ele tem a ver, então, como a gente é separado, como a gente está nessa borda que ela fala aí. Tiraram de nós o acesso à ascensão. Uma educação precarizada faz com que a gente não cresça. Então, tira o direito de a gente crescer. Tira o acesso à ascensão. E eis que na beira ressurgimos. Reinvenção. Na periferia, a gente refaz a nossa linguagem e a gente se reinventa. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muitas não compreendidas, salve a cada gíria. Nossa revolução surge e urge, ela acontece, ela surge, ela nasce e urge, cresce das nossas bocas, quando a gente tem direito de falar. Eu não preciso saber escrever um poema, mas eu preciso saber me expressar. Temos funk e blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você que toca no meu setlist. Funk e o blues são ritmos musicais que surgem nas periferias americanas, norte-americanas, vindas de um povo negro que tem todo um conceito dentro da música, porque é uma música extremamente bem trabalhada. Ela vem de Baltimore, Estados Unidos, a Heliópolis. A gente toca funk na favela de Heliópolis e a gente toca funk e jazz e blues nos grandes centros de entretenimento que recebem pessoas que têm uma cultura elevadíssima. Eu frequento tal lugar. Mas o lugar que ela frequenta toca as mesmas coisas que a gente ouve. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. A linguagem, a arte, a educação é uma forma de distanciar as pessoas. Ela distancia a sociedade. Então, quando você fala qual é uma profissão que você gostaria de ter, quero ser médico, quero ser engenheiro, porque é uma educação que parece ser superior. Não existe a superioridade dentro de uma profissão. Todas as profissões são importantes, assim como todos os indivíduos são importantes. Óbvio que o acesso à educação de qualidade faz com que certas profissões sejam, então, superestimadas, levadas às alturas. Mas, puxando sardinha para o meu lado, para todo mundo aprender alguma coisa, um dia teve que ter um professor. Então, o que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. A linguagem, o acesso. Estamos aprendendo só as línguas. A gente está aprendendo a lidar, a entrar no mundo dos outros. A gente está trazendo, através da educação, conhecimento. E o conhecimento reescreve o futuro da história. Não me peçam para falar bem. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. No meio tem os Je ne parle pas bien, que a luz coloca de uma maneira brilhante. É lindo. Mas todo esse pensamento que a gente tem que ter é que você está me ensinando coisas que não fazem diferença para minha história. O que faz diferença é o que eu sou capaz de produzir, é aquilo que chega em mim, é aquilo que eu tenho acesso, é aquilo que eu vou aprender e usar da minha vida. A gente também precisa unir esse conhecimento erudito, clássico, formal, e trazer isso para uma realidade que seja palpável, que todos possam encostar e entender de uma maneira que faça diferença na existência de todos. Eu também já tive preconceito em relação a eu ser lésbica, mas assim... Como você mesmo? Lá nos meus primórdios, lá quando eu tinha 19 para 20 anos, hoje não. Hoje, meu emprego, todo mundo sabe, nossa, Marta Carlos. É mesmo, você já sabia que você era lésbica. E aí mas o que você achava sobre ser lésbica? Tipo, que depois você desconstruiu, o que você achava que era? Puta, eu sou lésbica, tem que ser assim, assado.
Então, eu achava que ser lésbica, ou senão ser sapatão, né? Você tinha que se coçar o saco e cuspir no chão. E não é isso. Entendeu? Preconceito. É um preconceito que eu tinha. Por quê? Um estereótipo é aquilo que acreditamos sobre como são as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. Os lugares que eu ia, sei lá, via na época, lá não tinha internet, né? Foi surgir nos anos 80. Começou ali nos anos 80, mas a gente não tinha essa facilidade, né? De ter computador e tal. As pesquisas eram nas boates, nos lugares. Então as minas que eram lésbicas, ou era aquela mais machona, mais máscula, né? Mais masculina, vamos falar assim. A caminhoneira. A caminhoneira. Ou é que assim, hoje existe uma gama, né, de lésbica, tem a lésbica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a pessoa trans. E você é qual? Eu sou a lésbica, mas assim... Você é 1, 2, 3, 4, 2, 3, eu sou mais ou menos masculina, mas não sou... Eu sou um pouco feminina, mas eu não sou aquela caminhoneira. Mas eu já fui, eu já vesti. Nossa. E mais porque você achava que tinha que ser do que porque você era mesmo. Estava me descobrindo, como você na adolescência, sei lá, você está se descobrindo mulher, eu estava me descobrindo sapatão. Então, aí eu tinha que me descobrir, e o meu estilo também, né? Cada um tem um estilo. Então assim, eu vou me vestir, aí eu me sinto mais confortável, a gente vai entrar em outra esfera, que é aquela questão, se eu usar o sovaco peludo, então preconceito. Eu sou uma lésbica, que eu diria que eu sou mais ou menos, sou uma coisa coluna no meio. Eu me visto feminino. 1,5, eu desço para 1,5. Eu ponho roupas, mas se eu me vestir muito masculina, vai apontar na rua. E na época eu era bem masculina, e os caras, não, é sapatão, não sei o quê. Aí falavam, joga sua mãe aqui. Que deselegante. Total. Aí eu chamava baixaria. Mas lógico, os caras eram baixaria. Sim. Uma comida, não sei o que lá, né? Então, assim, sofri lá. Mal comigo. Meu, você deve ter ouvido tanto isso. Eu acho que eu ia atrás. Gente, se a autoestima do homem hétero fosse vendida, ninguém mais ia ter problema de autoestima. Porque o homem hétero, ele realmente acredita que ele é muito foda, que ele é muito bonito, que ele é bom de cama, que ele é um bom partido. Enfim, ele é um conjunto da obra, gente, que faz ele se tornar o pior tipo de ser humano que existe. Aí eu ouvia eu e minha namorada na época, falou assim, eu sairia com vocês, mas seria legal um trio, ficar assim junto, tá falando, filha, aqui não entra ninguém não. Ninguém gosta de ser gosto muito. Não é bagunça, eu acho que é bagunça. Acha, pior que acha. E aí fala assim que é mal comida, entendeu? Que ódio, né, meu? Que ódio. Então foi um dos preconceitos lá atrás, quando eu era policial também. Porque assim, eu lá não era, porque naquela época, em 1900, sei lá, 80, acho que foi 80, não era tão aberto, né? Então assim, eu não queria me expor. Claro. Eu tinha minha opção, mas eu ficava na minha. Até por conta de agressão, né? Vai saber. E lá na polícia, muito machismo, né? Então assim, até com as mulheres, tipo, se você não desse pros caras, você ou era sapatão, ou era frígida, ou era, sabe? Você pode não querer dar pra você? Nessa possibilidade, não sei. Masculinidade forte. Eu não sei se vocês também, pode ser que vocês tenham passado por isso também, já alguma situação nesse tipo, porque lá, assim, ou você dava, ou se você não dava porque você era sapatão, ou você não era uma mulher fria. Gente... Não é que você é feita em bafo. Eu sou sapatão. Exato. A minha situação é porque eu não gostava de homem. Claro, nossa. E não, tem N motivos, né? Pra você não querer ficar com alguém. Porque isso é machismo, né? Esse nome desse preconceito é machismo, né? O cara achar que você algo é assim assado porque não quis ficar comigo, ponto. Você já teve nessa situação? Acho que eu não sei. Eu deve ter passado por isso. Eu tô tentando lembrar de um exemplo aqui. Não, já ter sido xingada. Eu já fui xingada porque eu não quis ficar com o cara. Mas aí eu passei isso. Acho que mais um dia na vida da mulher, né? Então, mas aí... Você tá na balada e
me beija. Não, não quero. Sou tatu. Ah, cara, Você é boba. Você é boba. Vocês estão de sacanagem! Isso com certeza eu já passei, assim. Com certeza. Cara, é triste isso, né? Você fala. Ah, eu já tô avisada? É feio, sabe? Assim, é feio. Dá vontade de ver e falar assim, amigo, que porra, cara. meu coração. Que coisa feia, sabe? Pro seu bem. Só assim, para. Falando. É. Porque te humilha. O lance que você falou da desconstrução, eu acho que a maioria das pessoas hoje tem que fazer isso, porque até eu mesmo no meu meio LGBT acontece, porque assim, pra mim era novidade a questão trans, da minha época era o travesti, então você tinha um certo estigma, eu mesmo tive, tô falando, mas ao longo do tempo eu fui desconstruindo, porque afinal de contas faz parte da nossa comunidade, da comunidade LGBT. E a informação, né? Poder conhecer pessoas trans, saber Exato, o que saber eles pensam. o que acontece. Então isso eu acredito que as pessoas, quando têm um preconceito, eles teriam que fazer esse diagnóstico consigo mesmo. Mas aí que é o difícil, né? Você entender que você está sendo preconceituoso, que a sua verdade não é absoluta, né? Continua no próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, tecnologia mundana!